Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que acredita em racismo reverso. Está no ar o 25º episódio do podcast 098. Me chamam de Exaú Rômulo e eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e esmeril de mochila. Olá, minha gente, é um prazer estar aqui novamente. Eu vou ter que aceitar esse título, mas com a ressalva de que a culpa não é minha. Infelizmente, as minhas mochilas, elas se estragam sozinhas, provavelmente porque existem, sei lá, duendes, gnomos, alguma coisa assim que destrói os meus objetos. No programa de hoje discutimos o Dia da Consciência Negra no Brasil 2019. Vamos falar também sobre o novo partido do clã Bolsonaro lançado nesta última semana. Também vamos comentar a respeito da Previdência no estado do Maranhão. Ananda, na última terça-feira, o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, quebrou uma placa com a charge que compunha uma exposição em homenagem ao Dia da Consciência Negra na Câmara. Esse cartaz trazia a charge do cartunista Latuf, que eu tenho que manifestar aqui o meu desapreço pela estética dele, mas que isso não vem ao caso. E essa charge, ela mostrava um policial com uma arma se afastando depois de atirar em um jovem algemado, um jovem negro algemado. Esse jovem negro algemado vestia uma camisa do Brasil. Essa peça tinha os seguintes dizeres, abre aspas, o genocídio da população negra, em uma explicação com dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica, sobre a morte de jovens negros. Pois bem, o Coronel Tadeu chegou lá e, revoltado com aquilo, quebrou a placa, gerou uma confusão enorme e, especificamente, na Semana da Consciência Negra e sobre quais os significados disso. Eu queria que a gente conversasse um pouco nesse primeiro bloco a esse respeito. De fato, é uma cena bem triste, né? Feia, é cruel, é violenta a cena dele quebrando a placa, né? Que tinha a charge. É interessante porque isso é um discurso da extrema-direita, né? De que, supostamente, a esquerda demoniza o policial, quando, na verdade, se a gente for fazer uma discussão séria sobre segurança pública no Brasil, a gente vai precisar discutir o fato de que os policiais são, em grande maioria, né? Trabalhadores que recebem pouco, têm condições de trabalho insalubres, tem problemas psicológicos decorrentes da sua atuação policial, que no fim das contas acaba meio que estourando na mão deles uma questão que ela é muito maior. Agora, falar da instituição polícia, é preciso se falar que a instituição polícia, ela é sim violenta, ela é o braço armado do Estado e ela tem por função reprimir aqueles corpos rebeldes. E no Brasil, principalmente os corpos rebeldes para esse Estado, que é um Estado racista, são os corpos negros. Então, quando eu ouço alguém da direita falar assim, a esquerda quer demonizar o policial, não. É uma questão de se discutir o genocídio da população negra no Brasil, o genocídio dos jovens negros no Brasil, que isso é inegável, né? Eu acho que a gente precisa olhar para os dados. O que é que os dados falam? Que um jovem negro, ele tem muito mais chances de morrer no Brasil do que um jovem branco. Isso é fato. Ananda, essa repercussão levou, inclusive, o primeiro-ministro do Brasil, Rodrigo Maia, primeiro-ministro, a se manifestar a respeito. E ele falou isso aqui. Eu não falo baseado em pressão de ninguém. Mas o que aconteceu em relação ao episódio que envolveu o deputado Tadeu, minha exposição é muito grave. Eu disse no meu discurso em Nova York, falei sobre democracia, sobre tolerância, sobre preconceito, né? E numa democracia, num país livre, não é porque nós divergimos, né, da posição da outra pessoa que nós devemos agredi-la verbalmente, fisicamente, ou retirar de forma violenta uma exposição, uma peça de uma exposição que foi autorizada pela presidência da Câmara. Hoje aconteceu com uma exposição em relação à consciência negra, amanhã pode acontecer com aqueles que riram aqui, achando que estão defendendo o Coronel Tadeu e não estão defendendo o Coronel Tadeu. Então eu peço, né, a compreensão de todos os plenários que não é um dia importante, um dia que marque de forma positiva a nossa casa, muito pelo contrário. Então, Ananda, o Rodrigo Maia teve que mais uma vez dizer, olha, foi uma exposição
autorizada pela presidência da Câmara. Não é de bom tom agredir verbalmente ou fisicamente ou retirar de forma violenta uma peça que está ali fazendo uma reflexão num contexto específico, numa data específica do ano. É impressionante como que a gente tem que lidar com esse tipo de pauta, né? Não só no dia da estupidez, mas vem posterior a isso, que é quando o coronel foi se explicar. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu quebrei sim, é uma placa absolutamente contra os policiais. É um atentado contra os policiais que protegem a sociedade. Não estamos aqui para proteger brancos, amarelos ou negros. São todos. Não fazemos distinção, não fazemos racismo. Fecha aspas. Aqui, a gente teve, ao longo dessa semana, quando chega 20 de novembro, a gente vai marcando aquela cartelinha do Dia da Consciência Negra, em que vamos puxar aquele vídeo do Morgan Freeman de que não existe consciência branca e nem negra, e sim uma consciência humana, né? De que a gente tem que estar acima dessas coisas. Isso permeia, de fato, a narrativa da direita quando você está dizendo que os policiais não fazem distinção Não, se imagina. é branco ou negro ou se é amarelo. Imagina, o policial não vai parar, né, mais alguém negro do que alguém branco, né? No Brasil isso não acontece. Pois é, isso é interessante, por quê? Porque há um discurso de que as instituições não diferenciam as pessoas, há um discurso de que a polícia não diferencia ninguém, só que quando você vai olhar para os dados de quem mais morre nesse país, a gente tem uma resposta totalmente contrária a isso. O que está por trás disso? Está por trás uma tese que foi desenvolvida ali no final do século XIX para o século XX, que é uma tese de que o grande trunfo da sociedade brasileira é a mistura entre as raças, né? E de que cada povo deu a sua contribuição, de que o índio deu a vida, ele cedeu o seu território para que a gente construísse essa nação, e o negro fez a mesma coisa. E aí a gente constrói uma ideia de que não existe racismo aqui. E aí esse é o principal ponto da direita, de que a ideia de enxergar racismo, de enxergar preconceito, ou de criticar a atuação da polícia militar não é uma pauta de direitos humanos, mas é uma pauta única e exclusiva da esquerda. Entra um pouco também na crítica que, inclusive, muita gente que é do centro, digamos assim, criticando pautas identitárias, né? De que pautas identitárias, elas vão esvaziar a discussão porque elas segregam. E aí eu acho, assim, impressionante a capacidade das pessoas de ignorarem a história do Brasil. E a gente decidiu tratar da consciência negra no Brasil 2019 nesse bloco, porque eu particularmente achei impressionante o tanto de discursos absurdos que eu vi, que eu acho inclusive que foram fortalecidos pela onda, né, da extrema-direita no poder. As pessoas estão se sentindo no direito de falar absurdo. Isso é tão sintomático que a gente vai trazer aqui duas matérias para ilustrar isso que você acabou de dizer. Na última quarta-feira, dia 20, Dia da Consciência Negra, um professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, militante do movimento negro, foi esfaqueado por ter sido chamado de macaco. Professor Juarez Xavier, de 60 anos, docente da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru e assessor da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, foi agredido com um canivete no estacionamento de um supermercado na Avenida Nações Unidas, na cidade do interior paulista. Ou seja, é exatamente a ilustração perfeita do que nós estamos dizendo. Então, quando você faz uma charge criticando a violência policial, vem um deputado que atende pela patente de coronel, vem lá e quebra isso. Ou seja, está mais do que explicado qual a necessidade de você pensar essa questão. Então, tem aí, quando você pega o legado do sistema colonial, quando você pega o legado do que foi ter um país que teve a sua base econômica apoiada num sistema escravocrata, ignorar essas desigualdades sociais e raciais é o arroz com feijão de toda essa violência policial, de toda a criminalização de uma população específica e desse discurso embranquecido que ainda permanece na nossa sociedade. E eu acho interessante também que muita gente fica num papel de eu não tenho nada a ver com isso, né? Principalmente quem não é negro, quem não é pardo, aquelas pessoas que têm uma estética
estética branca, enfim, com traços europeus, essas pessoas, elas olham assim, não tenho nada a ver com isso. Você tem, porque você é o produto de um país que foi construído em bases escravocratas e que é racista, e você é o beneficiado desse sistema racista. Então, você é a pessoa que mais tem a ver com isso, porque você é privilegiado. Então, eu fico pensando assim, cara, a gente falhou muito em conseguir educar as nossas gerações para que elas tivessem essa percepção. E aí, eu queria ler o tweet da @Paulo Vieira Real. Ele postou um print de um texto, acho que é do Instagram dele, contando uma história que eu gostaria muito de ler aqui, porque eu acho que ilustra bem que as pessoas não conseguem perceber. E ele diz o seguinte: minha avó tem uma panela de ferro que faz o melhor feijão do mundo. Passei a minha vida inteira vendo aquela panela em cima do fogão vermelho dela. Vó, faz na panelinha? Tudo nela era mais gostoso. O feijão, a couve refogada, a farofa de ovo, a banana frita. Um dia, minha avó me disse: quando eu morrer, eu não tenho nada para deixar para você. Só tenho essa panela. Quero que você fique com ela. Eu disse: a senhora nunca vai morrer, vó. Hoje, mais ciente da finitude dos avós, penso que a panela de ferro é minha única herança possível. Naquela noite, minha avó me contou, assim como quem mexe um feijão e fala da história do Brasil, que aquela panela foi a única coisa que a avó dela tinha conseguido levar da senzala que ela morava na noite em que foram expulsos quase nus. Era o fim da escravidão. Todo mundo saiu correndo com medo da lei mudar novamente, medo de levar um tiro nas costas, medo de ser livre depois de tantos séculos. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em escravidão. Foi a primeira vez que eu soube que era preto. No dia de hoje, paro para refletir sobre aquela cena. Os donos da fazenda na porteira, com seus capangas armados até os dentes, e a avó da minha avó com sua família saindo pelados pela noite fria de Minas Gerais. Penso nos netos dessa sinhá, ainda com tanto para deixar aos seus netos, e na minha avó, com sua modesta herança de ferro em cima do fogão. Eu conto essa história para a gente lembrar que faz pouco tempo que acabou a escravidão e que a gente saiu nu. Então, tem um livro que está associado com essa história, tem uma relação aí que lembra muito, que é Ponciá Vivêncio, da Conceição Evaristo. É um livro que vale muito a pena ler. É uma escritora brasileira, negra, que tem uma escrita extremamente tocante, que sensibiliza você. Ela traz histórias narrativas impressionantes, assim. Fala disso também, né? De como a escravidão acabou há pouco tempo e a gente não tem nenhuma consciência, a gente não reflete sobre o que significou para essas famílias. Imagina, você tá aqui, tem um modelo de vida, você é expulso e, meu filho, se vire. Você não tem onde morar, você não tem o que comer, você não tem trabalho, você é analfabeto, porque as pessoas escravizadas eram mantidas no analfabetismo. Então, acho que falta, né, para o brasileiro refletir que o mito da democracia racial é um mito, e um mito que tem uma utilidade, inclusive. Um aspecto que a gente pode até fazer um link com o que foi discutido na semana passada é que quando você olha essas linhagens de sobrenomes europeus ou de sobrenomes norte-americanos, que você consegue fazer e achar o seu tataravô ou o bisavô do seu bisavô, ou saber de onde a sua família veio. Isso é um privilégio de uma população que teve direito à memória. Por que a maioria dos sobrenomes brasileiros é Silva ou Souza? De onde vem isso? De onde vem você ter ou você não saber quem são os seus parentes ou de onde você veio? Reconstruir a trajetória familiar da sua vida. É simplesmente a gente fez esse esforço de apagar o que aconteceu lá atrás. É uma tentativa muito grande, como se fosse possível zerar todos os equívocos que nós cometemos enquanto sociedade 2, 3 séculos atrás, e dizer assim, a partir de hoje, todo mundo tem condições iguais, e esse é o discurso da meritocracia, o ponto de partida para todo mundo é o mesmo, então, se você não chegou longe na vida, foi porque você não se esforçou o suficiente. Isso é sintomático, e isso está manifesto em diversas expressões que nós temos na nossa sociedade, que elas acusam como que nós não conseguimos ainda superar questões muito simples. Quando você quer ofender alguém, por exemplo, você vai dizer que essa pessoa está denegrindo a sua imagem, ou você teve a sua imagem denegrida. Mas o que significa denegrir? Denegrir é tornar negro, né? Então, tornar negra a sua imagem significa que você está colocando a sua reputação num patamar mais baixo do que ela existe hoje. E tá muito presente também no próprio imaginário do brasileiro, por exemplo, a ideia do que é um cabelo bom e do que é um cabelo ruim, né? De você chamar cabelo duro, cabelo negro, cabelo que é afro, cabelo
crespo. E é muito interessante, inclusive, como no Brasil a gente tem vivido um resgate dessa ancestralidade e muitas mulheres assumindo o cabelo, né, crespo, cacheado, enfim. Como isso incomoda das pessoas dizerem assim, agora é moda ter cabelo crespo. Gente, como que é moda ter cabelo crespo com uma população que tem raízes, né, africanas? Como é que não vai ter cabelo crespo? Como é que não vai ter cabelo cacheado? Então, eu particularmente fiquei muito reflexiva esse ano no 20 de novembro, por justamente, acho que isso que tu falou, né, de como a população que é descendente de pessoas que foram escravizadas, e eu sou, você é também, como a gente não teve direito à memória, né? E principalmente porque houve um embranquecimento da população, vide aquele quadro muito famoso, né, da avó, da filha que já é morena e a criança que é branca porque a filha acabou tendo um filho com um cara branco. Então, esse branqueamento da população brasileira tenta apagar essas origens e essas raízes. Só que esse processo, eu sinceramente acho que já tem mais de 500 anos, então não é agora que vão conseguir silenciar. Por mais que exista um genocídio da população negra em curso, eu não acho que a gente vai perder essa batalha, né? Eu acho que a resistência da população negra é extremamente relevante, importante e, além de tudo, é muito bonita. A gente poderia fazer um programa inteiro sobre isso, porque a gente tem vários casos, muitos dos quais não têm uma repercussão nacional grande sobre esses abusos e sobre esse quadro social que nós temos no país. Fica aí a sugestão, se vocês quiserem um programa específico para tratar sobre isso, falem com a gente, se manifestem. Agora, Cylon, tá na hora do bullying do futuro. Bullying do futuro. O Bullying do Futuro de hoje, Ananda, é uma rápida e breve homenagem aos acontecimentos que se desdobraram do último episódio sobre proclamação da República. Teu pai tuitava a hashtag Ave Império. Ananda, partindo do pressuposto de que a minha hora-aula é muito cara, eu não tenho tempo para ficar discutindo esse tipo de coisa com gente na internet. Mas existe esse tipo de internauta que apoia, endossa. Eles não são... O último programa e a repercussão que teve, eles mostram que essas pessoas realmente existem, Ananda. Elas têm família, Ananda. Será? Elas têm família, a família delas deve É a sofrer família demais. que sofre. Meu Deus do céu. É a família que o sofre. cara tá lá, Ave Império. Cara, eu fico pensando que além de ter pena e achar engraçado, porque, afinal, assim, todo bullying é pouco contra a monarquista. Claro, claro. Nada mais a tratar. O presidente Jair Bolsonaro lançou na última quinta-feira, 21 de novembro, a Aliança pelo Brasil, que é um partido que já tem uma estética bastante definida e tenta oficializar em tempo recorde aliados para as eleições municipais de 2020. Bolsonaro está à frente da comissão provisória do partido. A legenda ainda não é registrada oficialmente e aqui vem o primeiro ponto interessante, Ananda. Bolsonaro e o seu clã e o seu séquito não acreditam em voto eletrônico. Eles dizem que não é seguro, certo? Eles estão aí, eles são defensores do voto impresso. Só que para aprovar o novo partido, eles estão sugerindo as assinaturas eletrônicas, porque não vai dar tempo de coletar votos impressos necessários para o registro no TSE. O castigo do corpo é a língua, já dizia minha mãe. A Aliança pelo Brasil terá que número nas urnas? Se for aprovado, 38. Uma referência ao calibre do revólver. Pois é, o lançamento do partido veio com três eixos principais, acho que a gente pode chamar assim, que são a religião,
né? Várias vezes se falou que este é o partido de Deus, este é o partido que Deus apoia, que o que vai guiá-los é a vontade de Deus, e o próprio Bolsonaro fez uma fala de que depois da facada, ele ter sobrevivido é a chance que Deus deu, a missão que Deus deu para ele de liderar o Brasil. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o discurso armamentista, vide a placa que eles exibiram, né, com o nome, o símbolo do partido feito com cápsulas de bala, tipo a que o Witzel também recebeu como presente, não sei se foi a mesma pessoa que deu de presente. E é um discurso de que querem garantir para o cidadão brasileiro o direito de se proteger, o direito de ter acesso às armas, e que está associado a um discurso, né, de que segurança pública se faz individualmente. É você que tem que proteger a sua família com armas e não o Estado, que tem que ter uma política de segurança pública eficiente. E também o último eixo é esse pacote olavista, que é contra o comunismo, o socialismo, o globalismo. Pois é, a legenda, ela define o Brasil como uma nação, abre aspas, fundada em Cristo. Diz que a dignidade humana dos brasileiros vem do fato de todos serem filhos de Deus. Esse apelo a Deus e à religião está marcado muito presentemente no discurso bolsonarista e agora vai se consolidando num partido político. Esse ponto é interessante porque uma ideologia de extrema-direita que é contra as institucionalidades, que é contra o processo democrático, que tem um apelo autoritário, está indo criar um partido. A pergunta que eu me faço, antes da gente entrar nessa questão, é: será que querem mesmo criar um partido ou querem arregimentar um bando de gente com armas para se lançarem contra a própria democracia brasileira? Acho que esse é um ponto específico, porque existe muita chance do partido não ser registrado. Porque hoje você não pode juntar essas assinaturas de forma eletrônica, né? A não ser que essa regra mude, você vai então juntar um séquito grande de pessoas com esse discurso extremado para se juntarem para criar uma espécie de pressão contra as instituições democráticas brasileiras. Acho que esse é um ponto que a gente pode discutir aqui. Eu discordo, eu acho que o partido vai ser criado sim, vai ser oficializado sim. Se eles não conseguirem para a eleição de 2020, eles conseguem para a de 2022, porque o bolsonarismo ainda está na onda, então eu acho muito difícil deles não conseguirem. E concordo com você que eles não querem criar um partido para participar do jogo democrático. Eles querem criar um partido para organizar melhor essa parcela da população que é autoritária, é antidemocrática e que pede intervenção militar. Porque, sim, os objetivos do presidente são principalmente autoritários, né? O Bolsonaro não entrou na política porque ele gosta da democracia e da política. Ele entrou na política porque é isso que ele queria. Ele quer ter o controle, ele quer, sim, no futuro, transformar este país em qualquer outra coisa, menos numa democracia. O ponto que vem bastante forte em cima disso é que esse novo partido, ele é uma aliança pelo autoritarismo e contra qualquer dissidência, ou seja, qualquer pessoa que entrar, qualquer deputado que migrar, já vai sabendo que não há qualquer espaço para nenhuma discordância com relação ao presidente ou com os filhos dele, que foram uma das motivações para que ele saísse do próprio PSL. O partido também se lançou contra essa ideologia comunista, né? A sigla reconhece como aliados, abre aspas, patriotas do passado, presente e futuro, e defende a restauração de valores tradicionais no país. Ao falar da herança de outras nações, cita a tradição europeia e judaico-cristã e, para a surpresa de nenhuma pessoa, ignora a contribuição de povos africanos. Ou seja, o que a gente discutiu no bloco anterior sobre esse ataque a qualquer contribuição de povos africanos vai se materializando textualmente e nas ações políticas de um partido de ultradireita no Brasil. Olha, mas sinceramente, pelo menos agora eles estão se organizando, né? E eles estão se aglomerando melhor, porque no fim das contas, homem branco, hétero, rico ou de classe média, racista, homofóbico e misógino, tem em todos os partidos. Pelo menos se eles migrarem todos para o partido do Bolsonaro, vai ficar mais fácil de identificar. Uns outros aspectos que o partido coloca textualmente é que eles vão se empenhar para criar um ambiente de segurança jurídica no Brasil.
essa ideia de que o Supremo Tribunal Federal, quando alterou o seu próprio entendimento sobre a prisão em segunda instância, criou uma sensação de insegurança jurídica no país. Ou seja, por trás disso, há ainda assim um antipetismo disfarçado de insegurança jurídica, muito por conta da soltura do Lula. E o último tópico que eles abordam, né, que é a questão do globalismo, socialismo, etc., eles estão criando um inimigo, né, um inimigo imaginário que eles... É importante, e aí é legal da gente olhar para o que a história nos ensina, que todo discurso autoritário precisa de um inimigo, né, e por que o autoritarismo quase sempre está atrelado a esse nacionalismo, a esse patriotismo, né, porque inclusive o nacionalismo ele surge na Revolução Francesa, quando, ao longo da Revolução Francesa, tem uma guerra e a população francesa é convocada a defender a França, sendo que antes não existia essa noção de nação. Então, é preciso convocar o povo brasileiro a defender o Brasil desses inimigos imaginários, já que nós, obviamente, não estamos em guerra com outros países. Então, quem é o inimigo imaginário? O globalismo, o socialismo e o comunismo, essa ideologia de esquerda que supostamente é internacionalista e quer destruir o nacionalismo. É interessante esse ponto que você coloca, porque a gente percebe que o nacionalismo surgiu primeiro do que a nação. Isso. A ideia de que é preciso proteger a nação surge antes mesmo da própria nação. E que nação brasileira é essa que precisa ser defendida? Que valores tradicionais são esses que precisam ser resguardados a toda prova? Essa discussão sobre que lugar é o Brasil hoje, ou na cabeça dos patriotas de extrema-direita, que lugar o Brasil foi algum tempo atrás? Esse resgate histórico de algo que nós nunca fomos, essa grandiosidade que nós nunca tivemos, onde é esse objetivo a ser alcançado. Então você está criando um novo partido que olha para o passado e que enxerga nesse passado um ponto de retorno, né? E esse ponto de retorno, para ser atingido, você vai precisar suprimir direitos, você vai precisar enxugar o Estado brasileiro e você vai precisar eliminar quem quer que esteja nesse caminho. Então é isso. A gente vai agora, Nanda, para o quadro legislativo brasileiro. Vossa Excelência me concedeu a parte, eu falo. Se não me conceder, lá do outro lado, se não falar. Se já souber ler isso aqui. Irá retirar o presidente José Sarney. Essa é uma mentira. Estou manifestando que eu posso. Você não estava aqui já coordenando a candidatura do Collor, lá do outro lado. Se Vossa Excelência me conceder a parte, eu falo. Se não me conceder, Vossa Excelência. Legislativo brasileiro. Como não gostar de Vossa Excelência? Como não gostar? O deputado estadual Frederico Dávila, do PSL, propôs um ato solene na Assembleia Legislativa de São Paulo em memória a Augusto Pinochet, ditador do Chile entre 1973 e 1990. O deputado do PSL registrou o evento no calendário do Legislativo com a abreviação do sobrenome de Pinochet. Ele colocou lá, abre aspas, ato solene em memória do presidente Augusto P. Ugarte. Olha, é difícil porque a gente parece que não tem mais nenhum meio termo, sabe, de bom senso. As pessoas não conseguem mais. Ok, você quer ser de direita? Seja conservador, seja liberal, seja o que você quiser. Mas minimamente respeitar marcos civilizatórios, respeitar a memória das pessoas que foram assassinadas, respeitar a dor das pessoas que foram torturadas, sequestradas, das crianças, por exemplo, que foram roubadas de suas famílias. Isso é o mínimo de humanidade. E eu acho que a gente tem perdido, né? Essa onda conservadora de ultradireita, ela tem aniquilado qualquer possibilidade, né, dos marcos civilizatórios serem respeitados neste país. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, informou por meio de sua assessoria que vai impedir que o evento aconteça. E também o embaixador do Chile no Brasil, Fernando Schmidt, já havia classificado de lamentável a realização
do ato. O que está por trás disso? Você está precisando, nesse novo momento de extrema-direita no Brasil, saudar heróis. Heróis que simbolizem um discurso que hoje é sustentado pelo próprio clã do presidente. Então, que heróis você vai saudar? É isso? Ustra, Pinochet, enfim, eles vão atrás dos ditadores. O que... Gente, e é isso que eu fico me perguntando. Alô, pessoas que apoiam o Bolsonaro. Sério que vocês não estão vendo que ele apoia, né? Os heróis dele são ditadores? Pra mim, não entra na minha cabeça, sério, a pessoa achar isso correto. Não sei, eu não consigo entender como que a pessoa vira isso. Porque assim, o bolsonarista de ocasião, ou o bolsonarista no dia da votação, como será que sente quando ele vê que Pinochet, inclusive, respondia até o fim da vida por 3 processos judiciais, acusações de violações sobre direitos humanos e também sonegação de imposto. Então, assim, era um cidadão de bem, era um cara que enfrentou ao longo da vida uma série de acusações de corrupção também, né? Então, assim, qual a justificativa para homenagear alguém desse tipo? Mas pro cidadão de bem, Esaú, bandido bom, bandido morto, só se o bandido for negro e pobre. Porque se o bandido for branco, né, de classe média ou rico, ou militar, por ou exemplo, militar, ele não é bandido. Ananda, nessa última semana chegou o texto da Previdência na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a discussão que nós tivemos ao longo dessa semana é se esse texto era a própria reforma em si ou se o texto era uma adequação da legislação maranhense à Emenda Constitucional 103, que é a reforma da Previdência. Essa discussão gerou um debate em torno de governo e de oposição. A gente vai discutir aqui nesse bloco o que está por trás disso, quais são os interesses que se manifestam através dessa posição. Bom, o projeto de lei complementar número 14 de 2019, né, ele foi levado a plenário e era para ter sido votado, né, só que imediatamente se gerou uma discussão de se aquilo era a reforma da Previdência dos servidores estaduais, né, ou se aquilo era só uma adequação à legislação federal. Aparentemente, o governo não discutiu antes nem com a oposição, nem com seus próprios deputados, para esclarecer o que era aquilo. Então, nas redes sociais, o que se anunciava era Flávio Dino, comunista, está implantando a reforma da Previdência no Maranhão. Tem um aspecto legal que eu quero comentar, um aspecto interessante, depois do áudio do deputado de oposição Adriano Sarney. Dá o play aí, Silent. Chegou hoje na Assembleia Legislativa, dia 19 de novembro, a reforma da Previdência Estadual do Maranhão. Vai mexer com a alíquota do seu contra-cheque servidor público e servidora pública do Estado do Maranhão. Se fosse pela oposição, esse projeto teria sido aprovado aqui na Assembleia Legislativa. A reforma da Previdência, de forma sorrateira, uma traição do governador Flávio Dino contra todos os servidores públicos do Estado do Maranhão. O ano de 2019 não poderia ter se encerrado sem que Adriano Sarney viesse a público lutar pelo direito dos trabalhadores. Veja só. Veja você. Veja só, no ano de 2018, que apoiou o governo Jair Bolsonaro, já tentou se deslocar ele, saiu em defesa contra a reforma da Previdência, denunciando o governo Flávio Dino. Denúncia, não. Uma denúncia, claro. O governo comunista de Flávio Dino, segundo Adriano Sarney, está traindo a classe trabalhadora. E aí... Que momento. que momento para estar vivo. Para estar vivo. E eu acho interessante de como essas coisas se disseminam tão rápido, né? E é isso, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Então, virou um pandemônio na internet, principalmente. E aí, né, de praxe, a primeira acusação é, olha aí o comunista. Olha o que o comunista está fazendo. Mas o secretário de Articulação Política, né, do governo do Maranhão veio a público para esclarecer
esclarecer, de fato, o que foi levado. Tanto o Rodrigo Lago quanto o presidente da Assembleia, Otelino Neto, tentaram explicar o que de fato aconteceu, de que não estava sendo de fato votada nenhuma reforma ou coisa do tipo. Vamos ouvir o que foi que o Rodrigo Lago explicou. A poluição que se faz no debate, quando se diz que o governo encaminhou uma reforma para a Assembleia, e não é verdade. Até depois desse debate surgiram algumas perguntas aí mais ou menos repetitivas, né? Uma delas o governo do Estado poderia ignorar essa reforma da Constituição? Em alguns pontos, sim. E, de fato, não só ignorou, como o governador Flávio Dino reafirmou a sua posição. Então, o que o governador fez? O governador pegou a emenda constitucional 103, é uma emenda enorme, complexa, tem vários itens, várias mudanças de regra, e ele aplicou única e exclusivamente o que é obrigatório para agora. Até outras regras que também são obrigatórias, mas que a própria emenda diz, olha, os governos terão 2 anos para fazer. Ele deixou essas regras para serem discutidas pelo comitê e terá esses 2 anos para discutir como serão feitas. Então, a posição do governo é de que o que aconteceu, na realidade, foi uma adequação da legislação à reforma. A reforma da Previdência passou, ou seja, ela já é uma realidade. Na primeira temporada, a gente discutiu várias vezes quais seriam os impactos disso para o bolso do trabalhador, como ela era difícil. E o que foi que aconteceu? Os deputados votaram, inclusive teve apoio de deputados da bancada maranhense, deputados federais. A reforma passou e agora a própria Constituição Federal proíbe que os estados tenham alíquotas menores do que a da União. Os estados agora, nesse período de 2 anos, vão ter que se adequar a isso. Ou seja, a reforma da Previdência já chegou no Maranhão? Não. A gente vai estar passando por um momento de adequação de cada um desse debate que vai ouvir, e aí existe algum espaço institucional para essas constituições subnacionais se adequarem a uma legislação da própria União, Ananda. Pois é, eu acho que seria mais interessante se a oposição da Assembleia Legislativa do Maranhão se organizasse em torno de pautas pertinentes, né? De se organizar e fazer oposição de fato qualificada, ter um debate público, por exemplo, daqui pra frente. Já que vai ser discutida a reforma, né? Tem um prazo de 2 anos. Vamos lá, eu realmente acho que seria interessante da oposição se organizar em favor da classe trabalhadora. Exatamente, representar os interesses do trabalhador estadual. Porque se nós temos um governo comunista e nós temos uma oposição que também atua em favor da classe trabalhadora... Então o trabalhador maranhense está garantido. Eu acho que a gente vai sofrer menos nesse aspecto. Ou não. Narrador, ou não. Ou não. Cylon Souza, vamos agora abrir a caixa de recados do podcast 098. Abrindo a caixa de recados com @GesGaspar, dizendo, abre aspas, já é um absurdo você defender a sua família, imagina a família alheia. Tá repercutindo aquela pauta monarquista da semana passada, Nanda. Os próprios monarquistas repercutiram, inclusive. Exal agora é o cientista político deles. Vixe Maria. Olha, vou ter que colocar isso no meu currículo Lattes. Mandando um abraço para Kleber MN Júnior, dizendo Deus no céu e profissão na terra. Mandando um abraço para R_Desterro, seu Desterro, que diz assim, gostaria de aparecer e mandar um abraço para um amigo meu que está fazendo aniversário hoje e para todos os monarquistas que movimentaram a semana no Twitter. Quem é esse amigo de Desterro, você sabe? Não sei quem é. Ou de Alice, fala assim, gostaria de parabenizar o aniversariante do dia, o sagitariano Exal Romulo. Hoje é o aniversário, Nanda? Não tô sabendo. Ih, rapaz, tem que confirmar isso aí. Eu faço aniversário 2 vezes por ano? Aparentemente, sim. Que é isso. @Ritinha CG1 fala, por favor, mande um abraço para a duquesa Rita Gonçalves e seus votos de um feliz aniversário para o cientista político. Existe essa profissão? Exal Rômulo, conhecido como boné de sacola. Meu Deus, eu amo Rita. Boné de sacola é por causa da circunferência da minha cabeça? Será? Talvez. Olha, vamos mandar um beijo para @petisqueiro, que disse o seguinte, o motor do meu fim de semana é a Nanda e Exaú mandando beijo pra mim. Então nós temos que fazer girar o fim de semana de Thiago.
Mandando abraço para @ManuIsback, que diz: quero mandar um abraço especial para a galera que compareceu às palestras do Boaventura de Souza Santos e ouviram uma palavra de alento no meio dessa bagaceira que está sendo esse país. Um abraço, minha gente. Inclusive, muita gente que conheço foi, gostaria de ter ido. E é isso, pessoal. A gente tem que fortalecer mesmo a resistência intelectual deste país e comparecer a eventos deste tipo, mesmo que eu não tenha ido. Avisando a Nanda que, fazendo aqui uma propaganda, porque a gente dá RT em elogio sim, nós somos convidados para uma palestra na próxima sexta, dia 29 de novembro, lá no IFMA do Centro Histórico. Incrivelmente, as pessoas querem ouvir a gente falando sobre esse programa. Elas estão doidas? Ou Talvez. Que isso? O Brasil nessa situação e vão ouvir a gente falar. Enfim... Queria só, antes de encerrar o programa, lembrar todos os monarquistas do Twitter que eu vou respondê-los sim. Um dia. Assim que eu qualificar a minha tese, foi esse o pacto que eu fiz com o Adrian. Assim que eu qualificar a minha tese, eu respondo um por um, não se preocupem. Então é isso, Cylon Souza. Lembrando a todos que o podcast 098 é uma idealização de Esaú Rômulo e Ananda Marques. Produção Elton Aragão e Matheus dos Anjos. Design Kainan Oliveira. Edição e direção Cylon Souza. Abraço!